Depois de X e Pearl, finalmente Maxine. Na década de 80, em Hollywood, a estrela do cinema pornográfico Maxine Minx tem sua grande chance de atingir o estrelato. No entanto, o misterioso assassino em série persegue as celebridades de Los Angeles, e um rastro de sangue ameaça revelar o passado sinistro de Maxine. A direção é do americano Ty West e ele dirigiu em 2022 dois grandes filmes, X e o talentosíssimo e criativo Pearl. Se a gente analisar as três produções, toda a trilogia, um por um, vamos perceber que são produções diferentes, que abordam épocas diferentes, mas que, de certa forma, apresenta um tributo, ainda que indireto, a grandes obras do cinema, grandes ícones de época. A construção de época é formidável aqui. Em X, há uma homenagem perfeita aos filmes B dos anos 70, há uma presença de um tributo ao clássico do slasher, O Massacre da Serra Elétrica, principalmente uma cena específica que é a contraluz de uma porta de uma casa abandonada. Aquela cena em si remete muito ao Massacre da Serra Elétrica e também aos filmes amadores, tanto do aspecto pornográfico quanto do aspecto do terror. E a presença da Mia Goth e de outros personagens coadjuvantes memoráveis deram um gosto muito bom para o talento e a direção e a precisão técnica do Ty West. Logo em seguida, em 2022 também é lançado Pearl, que para muitos é considerado uma grande, alguns até uma obra-prima do Ty West. Pearl é uma mistura de O Mágico de Oz, há uma referência total em Mágico de Oz, tanto na fotografia, que apresenta um colorido exuberante, quanto na personagem da Mia Goth, que é a musa do Ty West e para muitos até a musa do terror, a grande atriz dos filmes de terror atualmente. A referência é do Mágico de Oz, só que com muito ácido presente e ao mesmo tempo uma tensão psicológica através da personagem Pearl, que aparece no filme X muitos anos depois como uma senhora que mora numa casa abandonada junto com seu marido e os dois estão antissocialmente decrépitos, tanto na aparência física quanto na psicológica também. É uma obra agridoce que traz muito frescor ao espectador. E depois desses dois grandes filmes, finalmente é estreado Maxine. Dessa vez o filme se passa nos anos 80, num aspecto de extremo neon e de muito underground, em que tudo era possível nos anos 80. Existe uma efervescência criativa aqui presente e a gente tem que perceber que o auge dos filmes slashers estavam presentes nos anos 80. O Ty West tem um olhar técnico muito preciso e ele sabe exatamente aonde ele quer chegar. Estamos num universo dos anos 80 muito inspirado no subgênero de terror giallo, que teve seu início no final dos anos 60 e teve seu auge nos anos 70 e metade dos anos 80. Basicamente é um serial killer, um assassino em série, em que acaba assassinando várias pessoas, apresenta uma investigação detetivesca presente e uma personagem principal que acaba aqui se tornando o alvo do assassino e ao mesmo tempo uma investigadora dessa série de assassinatos. E há vários aspectos que eram presentes no subgênero giallo, desde a fotografia exuberante com um neon super colorido, até elementos de voyeurismo e de vertigem, o que cai muito bem com a personagem da Maxine, que agora finalmente ela se torna uma grande atriz pornô. Ela ao mesmo tempo apresenta um transtorno em relação aos últimos acontecimentos que está presente em X. E quando se trata de anos 80, aqui é maravilhoso, tanto no aspecto da direção de arte, quanto na fotografia, quanto a elementos jogados na tela, que remete muito a esse universo dos anos 80, e a trilha sonora é absolutamente fantástica. Eu adoro muito a trilha sonora desse filme, em especial a última música presente no filme. O roteiro do filme é tão bom que a gente consegue compreender o estado da personagem principal nos momentos iniciais. A introdução do filme
é muito boa, que começa com um teste de elenco em que ela vai participar de um filme B e ela faz um teste de elenco para a personagem principal e é a continuação de um filme de terror. E nesse filme de terror apresenta-se a história de uma mulher que teve os mesmos transtornos e uma história muito semelhante com a que a Maxine passou em X. Então, ao mesmo tempo, a gente percebe que durante o teste de elenco, ela faz um teste super emotivo e dramático e ao mesmo tempo minucioso e minimalista, e nós percebemos que essa personagem, ela ainda tem transtornos em relação aos acontecimentos de X. Então, aí as camadas estão presentes. Ela acaba passando no teste de elenco para fazer essa personagem principal desse filme de terror, e um caminho é aberto para ela finalmente se tornar uma estrela. A partir daí é que começa uma série de assassinatos na sua proximidade e que tem muita relação ao Night Stalker, um assassino em série, um serial killer que ficou muito famoso nos anos 80. A relação desse Night Stalker e com a Maxine traz muita relevância à história e ao passado dela. As mortes em si são muito criativas, há um trabalho técnico muito bem feito. Aqui, eu pessoalmente gosto de uma que há uma tensão psicológica muito forte aqui presente, a câmera fica grudada nas personagens e o trabalho da mixagem de som nessa cena específica é muito incomodativo e a trilha sonora compactua muito bem com essa atmosfera dos assassinatos. Acredito que metade do filme estava encaminhando super bem, porém a finalização da metade para o final é que as coisas começam a desandar para mim. Em primeiro lugar, eu acho que o desenrolar do crime é muito facilitado aqui e as camadas presentes da relação com a Maxine é muito pouco aproveitado também. A descoberta de quem é o assassino é desenrolado pelo próprio espectador antes mesmo da grande revelação. O uso de elementos que remetem aos anos 80 e que faz tributo a outras obras do cinema também atrapalham de certa forma. Eu acho que poderia ter usado menos recursos e trabalhado com muito mais afinco na questão do desenvolvimento da personagem da Mia Goth. Há uma facilidade que me incomodou de certa forma nos minutos finais do filme. E disparado, eu acredito que tem muitos personagens coadjuvantes, inclusive interpretados por atores muito bons. A Mia Goth é a musa do terror e a musa do Ty West, e eu acredito que ela é uma das melhores atrizes dos últimos tempos. Eu acredito muito que ela pode crescer bastante e desenvolver muito como atriz aqui presente, com uma feição e uma beleza atípica nas presenças de Hollywood e também numa expressividade muito bem feita, muito controlada. Em Pearl ela extrapola, mas é grandioso aqui e toda vez que ela está presente, ela faz tudo super, super bem. Eu diria que todo o diálogo que ela faz com a diretora aqui presente, interpretada pela Elizabeth Debicki, que é a única coadjuvante que se salva aqui, porque a personagem dela é muito boa, apesar dela somente ser a diretora que é exigente em relação à atriz e que está se arriscando por contratar uma famosa atriz pornô para interpretar um filme de terror. Essa relação das duas é muito boa e a presença da Mia Goth é quase que endeusada. Mas eu não diria aos outros. O Kevin Bacon tem uma excelente cena de um jantar com a Mia Goth presente que é muito boa, a introdução desse personagem. Mas a partir daí ele começa a ser cansativo e bastante incomodativo. O Giancarlo Esposito é um dos atores mais incríveis que eu já vi. Ele em Breaking Bad está excelente, mas aqui ele é bem pouco aproveitado. Eu acho que outro ator poderia ter interpretado esse personagem. Os detetives que investigam o caso e a série de assassinatos, que são interpretados pelo Bob Cannavale e pela Michelle Monaghan, são também poucos aproveitados aqui. O Bob Cannavale, então, ele tem uma piadinha ali que traz um alívio cômico, mas depois é bastante operante aqui. E o grande vilão, o grande antagonista,
não tem tanta relevância para o seu personagem, ele também está apenas operante. Mas eu acredito que depois de tanto sofrimento que a personagem passou em X e também em Pearl, ainda que indiretamente, já que aquela senhora, a Pearl, ela se espelha muito na Maxine, a gente vê uma consagração da personagem. É muito legal a finalização da personagem e o final que ela finalmente é glorificada, é reconhecida. Mas de certa forma, remete-se de que o passado dela ainda será relembrado, tanto dos transtornos dela quanto no passado dela de ser uma atriz de filmes adultos. E isso é muito interessante para as camadas presentes da personagem e também da excelente performance da Mia Goth. Maxine é grandioso com a presença da Mia Goth, mas ele é menos inventivo em relação à expansão desse universo criado pelo Ti West. Mas esse universo ainda não acabou. Após a estreia de Maxine, Ti West informou que haverá uma quarta produção, uma quarta continuação desse universo de Maxine. O que nos resta é apenas esperar. Meu nome é Rafael e este é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e se gostou desse vídeo, siga o canal Sala237, que está presente no Instagram, no TikTok e aqui no YouTube. É isso. Até mais.